Olá, paz seja convosco. É uma grande alegria estarmos juntos hoje para mergulhar em um período crucial da história da teologia. Iniciamos o estudo do capítulo 4 da nossa disciplina de Teologia Contemporânea, focando nas transformações ocorridas na passagem ao século XX. O século XX não foi apenas um período de grandes avanços tecnológicos e mudanças sociais. Foi, acima de tudo, um caldeirão onde as grandes ideologias modernas colidiram com a fé cristã. A teologia, como reflexão sobre Deus e o mundo, não poderia ficar imune a esses choques. Nosso objetivo primordial hoje é compreender como o nacionalismo, a ascensão de regimes totalitários como o nazismo e a subsequente luta da Igreja por sua identidade e pureza doutrinária moldaram o pensamento teológico. Vamos analisar a perigosa fusão entre a fé e a pátria, que na Alemanha do pós-guerra, preparou o terreno para o que viria a ser o nacionalsocialismo. É vital entendermos como essa religião do sangue e da terra tentou subverter a mensagem do Evangelho e instrumentalizar a Igreja para seus fins políticos. Veremos a emergência de duas respostas distintas dentro do protestantismo alemão: a submissão de parte da Igreja ao Estado, representada pelos chamados teutocristãos, Deutsche Christen, e a firme resistência de uma minoria corajosa que formou a Igreja confessante, Bekennende Kirche. O estudo da Declaração Teológica de Barmen será um ponto alto da nossa aula, pois ela se estabeleceu como um marco teológico essencial. Ela não é apenas um documento histórico. É um poderoso testemunho de que a Igreja deve lealdade apenas a Jesus Cristo e à Palavra de Deus, e não a qualquer ideologia ou poder terreno. Para aprofundarmos essa análise inicial, é fundamental entender a ruptura teológica que precede o século XX. A teologia buscava se desvencilhar do idealismo racionalista pós-iluminista, que centrava a fé na capacidade da razão humana. Pensadores como Karl Barth insistiram num retorno radical à revelação, defendendo que o conhecimento de Deus se origina unicamente na palavra de Deus. Isso significou rejeitar qualquer teologia construída por meio da filosofia ou da experiência humana. Esse movimento de redescoberta da soberania da palavra ocorreu simultaneamente à ascensão do nacionalismo alemão. Desde a reforma do século XVI, a Igreja Luterana e o Estado alemão mantinham uma relação de proximidade, que gradualmente permitiu uma perigosa fusão de fé e pátria. O fervor nacional transformou-se numa religião cívica, elevando a nação e o povo alemão a um status quase divino, como se fossem a própria vontade de Deus na história. Essa sinergia entre ideais religiosos e nacionais preparou o terreno para o nacionalsocialismo. A fé foi instrumentalizada para justificar o Estado, substituindo o Evangelho universal por uma ideologia racial e política. Esse é o grande desafio teológico: reconhecer que a lealdade da Igreja pertence apenas a Jesus Cristo, conforme ele ensinou: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, Mateus 6,24. A teologia precisava urgentemente reafirmar a autoridade exclusiva de Cristo. O nacionalsocialismo rapidamente revelou suas ambições religiosas, não se limitando a ser um mero regime político. A ideologia de Hitler via o povo alemão como uma raça superior, detentora de uma verdade exclusiva, e passou a instrumentalizar todas as instituições, inclusive a Igreja, para seus fins. Pregava-se uma falsa harmonia entre governo e Igreja, que na realidade significava a submissão total da fé ao Estado totalitário. Neste processo, a essência do Evangelho, que anuncia a salvação pela graça e o amor universal, foi perigosamente distorcida. A ética bíblica foi substituída pela ideologia racial e pelo antissemitismo brutal. É neste ponto que surge o movimento dos teutocristãos, Deutsche Christen. Estes líderes e pastores celebraram a ascensão de Hitler, chegando a vê-lo como o Messias político, o agente de uma mudança histórica para a Alemanha. Os teutocristãos buscavam integrar o cristianismo aos preceitos raciais e nacionalistas, criando um cristianismo positivo, desvinculado de suas raízes bíblicas e universais. O lema "Um Deus, um Estado, uma Igreja" simbolizava essa tentativa de criar uma religião popular e nacionalista, esvaziando o cristianismo de sua verdade eterna. Essa subordinação da fé à política era um erro doutrinário grave, pois contradizia a afirmação de que Cristo é o cabeça da Igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo, Efésios 5,23. A Igreja de Jesus Cristo deve lealdade apenas ao seu fundador e Salvador.
Após a ascensão nazista em 1933, a luta pelo controle da Igreja Evangélica se intensificou, tornando a divisão inevitável. O Estado, na busca por um saneamento do povo, começou a nomear líderes alinhados à ideologia. Os teuto-cristãos venceram as eleições eclesiásticas e consolidaram a nomeação de Ludwig Miller como bispo do Reich, numa clara tentativa de criar uma igreja nacional única totalmente submissa ao Estado. Contudo, a fidelidade ao Evangelho suscitou uma resistência corajosa. Em 1933, pastores como Martin Moller fundaram a Liga de Emergência dos Pastores, defendendo a confissão de fé e a pureza doutrinária. Eles sustentavam que a única fonte de autoridade na Igreja é a Palavra de Deus, recusando a tese de outras fontes de revelação. Essa oposição culminou no Sínodo de Barmen em 1934, o marco do nascimento da Igreja Confessante. Essa minoria, composta por mais de 7.000 pastores, declarou que o nazismo e o Evangelho eram incompatíveis. Reafirmaram que Jesus Cristo é o único Senhor da Igreja, rejeitando a subordinação ao Estado. Essa posição ecoa o chamado de Jesus aos seus discípulos, quando lhes disse: "Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo." Mateus 28,19. A missão da Igreja é espiritual e não política. A Declaração Teológica de Barmen, redigida majoritariamente por Karl Barth, constitui um dos pilares da teologia protestante no século XX. Ela surge como uma resposta de fé diante da heresia que estava minando a Igreja Evangélica Alemã. O documento se inicia com a afirmação categórica da soberania de Cristo, citando as palavras dele: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai senão por mim." João 14,6. "E em verdade vos digo, aquele que não entra no curral das ovelhas pela porta, mas entra por outro lado, é ladrão e salteador. Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, salva-se." João 10,1-9. Com base nessa fundamentação bíblica, o primeiro artigo da declaração estabelece a tese central da Igreja Confessante: Jesus Cristo é a única palavra de Deus. Essa afirmação é um repúdio direto à doutrina dos teuto-cristãos, que tentavam elevar a história, a raça ou Führer, Hitler, à condição de outras fontes de revelação divina. Barmen insiste que a Igreja tem o dever exclusivo de ouvir, obedecer e confiar em Jesus Cristo em toda a sua vida e missão, tanto na vida quanto na morte. O propósito deste sínodo não era fundar uma nova denominação, mas sim restaurar a unidade da Igreja Evangélica Alemã. Essa unidade, contudo, só poderia ser alcançada por meio da fidelidade às confissões históricas, que estavam sendo desfiguradas pelo nacional-socialismo. Barmen chamou a Igreja para voltar ao seu fundamento único: Cristo é tudo. Ao prosseguir na declaração de Barmen, encontramos uma vigorosa defesa da soberania de Cristo em todas as esferas da existência. O segundo ponto condena a ideia herética de que poderia haver áreas da vida onde a justificação e a santificação não fossem necessárias. Barmen enfaticamente declara: "É por Deus que vocês vivem em união com Cristo Jesus, que se tornou para nós a sabedoria que vem dele, que nos pôs em boas relações com Deus, e nos consagrou a Ele e nos libertou do pecado." 1 Coríntios 1,30. Essa verdade bíblica anula qualquer tentativa de o ser humano, seja por meio da pureza racial, da excelência nacional ou de mérito próprio, alcançar a salvação ou a santidade. Tudo provém unicamente da graça em Jesus Cristo. O terceiro ponto da declaração foca na missão da Igreja. Afirma que o corpo de Cristo deve proclamar a verdade com amor e crescer em todas as coisas para Ele, que é o cabeça. O texto ressalta: "Mas proclamando a verdade com amor, cresceremos em todos os sentidos, para Cristo, que é a cabeça. E nele que todo o corpo se mantém firmemente unido pelas articulações e de cada uma delas recebe força para ir crescendo em harmonia." Efésios 4,15-16. A implicação é clara: a Igreja tem o dever inegociável de proclamar a verdade de Cristo, e não as ideologias passageiras do tempo. Sua mensagem não pode ser moldada por governantes ou por opiniões políticas. O dever supremo da Igreja Confessante era, e continua sendo, pregar a Cristo, sem permitir que sua forma ou conteúdo fosse determinado por qualquer filosofia ou poder mundano que não fosse a palavra de Deus. Avançando nos artigos da Declaração de Barmen, o quarto ponto aborda a natureza da liderança eclesiástica. A Igreja Confessante reafirma que a Igreja Cristã é uma comunidade de irmãos, onde Cristo é o único Senhor.
Consequentemente, o ministério é estritamente de serviço, ordenado para o bem da comunidade e de acordo com a palavra. Com isso, Barmen rejeita a falsa doutrina de que os ofícios na igreja poderiam ser dominados por um único indivíduo, como um bispo do Reich, ou um Führer, que recebesse poderes especiais de comando fora do âmbito das escrituras. O quinto ponto é o mais direto sobre a relação entre igreja e poder secular. A declaração reconhece que o Estado tem uma função divina de zelar pela justiça e pela paz. No entanto, ela energicamente rejeita a falsa doutrina de que o Estado possa transcender sua missão específica, assumindo um caráter totalitário e submetendo a Igreja à sua vontade. O princípio teológico aqui é claro: a lealdade primária da Igreja é a Deus. A submissão ao Estado é condicional à sua atuação dentro dos limites de sua autoridade. O texto bíblico que fundamenta essa resistência é: não temos que temer a Deus, respeitem o rei, 1 Pedro 2,17. Esse versículo indica que, embora devamos honrar as autoridades civis, o temor a Deus está em primeiro lugar. A Igreja só deve se submeter ao Estado enquanto este garantir a paz e a justiça, mas deve obedecer a Deus antes que aos homens quando o Estado se torna totalitário e exige lealdade absoluta. O sexto e último artigo da Declaração de Barmen resume de forma brilhante a missão essencial da Igreja. Sua razão de existir é dupla: transmitir a palavra de Deus a todas as pessoas em nome de Cristo e administrar os sacramentos como instrumentos dessa palavra. A declaração rejeita categoricamente a falsa doutrina de que a Igreja estaria autorizada a colocar o Evangelho e o serviço de Deus a serviço de projetos humanos arbitrários, sejam eles políticos, raciais ou culturais. A Igreja confessante deixou claro: a Igreja não é uma ferramenta do Estado, nem um meio para promover uma ideologia nacional. Sua única servidão é a Cristo. Com isso, Barmen transcendeu o papel de ser apenas uma declaração de fé. Ela se tornou um ato de resistência política e um poderoso chamado ao arrependimento. A declaração conclama toda a Igreja evangélica alemã a reconhecer seus erros, a rejeitar as heresias dos teutocristãos e a retornar à unidade fundamental que está exclusivamente em Jesus Cristo. Esse é um convite fervoroso para que voltem a ter a Bíblia como única regra de fé e prática. A missão da Igreja é o imperativo final de Jesus, conforme ele nos ordenou: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus 28,19-20. Essa missão deve ser realizada na fé, no amor e na esperança, as únicas bases para a verdadeira unidade cristã. O conflito que dividiu a Igreja alemã no século XX foi, em sua essência, um profundo embate teológico com vastas implicações políticas. De um lado, tínhamos o interesse nacional socialista, que defendia a unificação nacional e a subordinação total do direito ao Estado, postulando que o próprio Estado era uma fonte de revelação divina. Essa cosmovisão NS buscava uma igreja domesticada, cujo propósito seria servir a pátria e a ideologia racial. Do lado oposto, erguia-se a oposição confessional, lutando pela consciência confessional e pela independência da igreja em relação ao poder estatal. Eles defendiam a reivindicação do direito total de Deus sobre todas as esferas da vida, insistindo que a única revelação verdadeira provinha da Escritura e de Jesus Cristo. A diferença crucial residia no fundamento. Os nacional-socialistas baseavam a vida no ser humano, na raça, na nação e no Führer, enquanto os confessionais se fundamentavam exclusivamente no Evangelho. Este quadro de interesses demonstra que a luta ia muito além da política. Era uma defesa intransigente da soberania de Cristo contra as ideologias idolátricas que tentavam usurpar seu lugar. A Igreja confessante sabia que não podia servir a dois senhores, pois o nosso Senhor Jesus nos ensinou: pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Efésios 6,12. A fidelidade a Cristo exigia a denúncia da ideologia como um falso Deus. O testemunho deixado pela Igreja confessante é um legado de coragem e fidelidade que ressoa até hoje. Enquanto a maioria dos pastores e fiéis sucumbiu ao fervor nacionalista e ao medo, figuras como Martin Niemöller e Dietrich Bonhoeffer se levantaram. Eles eram mais do que meros opositores políticos.
eram teólogos e pastores que compreendiam a extrema gravidade da heresia propagada pelos teutocristãos. Bonhoeffer, em particular, insistiu que a Igreja só cumpre sua vocação quando vive para os outros, e essencialmente, quando preserva sua pureza doutrinária. A confessante fez uma declaração histórica, reconheceu ter se submetido ao nazismo em seus estágios iniciais, mas afirmava, não mais. Ela então convocou a Igreja Evangélica Alemã a retornar à fé, ao amor e à esperança que se encontram unicamente em Cristo. Essa luta histórica nos oferece uma lição atemporal. A Igreja precisa estar em vigilância constante para que sua missão fundamental, que é transmitir a mensagem da graça de Deus, não seja distorcida ou silenciada pelos poderes deste mundo, sejam eles ideologias políticas de qualquer espectro. O Evangelho é soberano. A palavra de Deus nos lembra que somos o corpo de Cristo e devemos manter a unidade do Espírito no vínculo da paz, como está escrito, há um só corpo e um só Espírito. Como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios 4:4-5. A Igreja é chamada a preservar essa unicidade em Cristo, e não em qualquer outra bandeira humana. A principal conclusão que extraímos desta aula é que a fidelidade à palavra de Deus é o alicerce inegociável para a missão e a integridade da Igreja. O grande teólogo confessional Karl Barth sintetizou a resistência de Barmen como um simples, mas poderoso, ato de dizer sim a Cristo e não ao Führer. A teologia contemporânea estende esse convite a nós hoje. Somos desafiados a rejeitar toda falsa doutrina que tente elevar a sabedoria humana, a cultura passageira, a ideologia política, ou qualquer poder mundano acima da revelação bíblica. A Igreja não possui a prerrogativa de inventar planos arbitrários ou de se alinhar a projetos de poder. Sua existência e propósito estão centrados em cumprir a grande comissão, que é levar o Evangelho Salvador a todas as nações. Nossa oração e compromisso devem ser para que a Igreja, em nosso tempo, seja preservada em pureza, permanecendo sem ruga, nem mácula, nem coisa semelhante. Efésios 5:27, enquanto aguarda a gloriosa volta de Cristo. Que a declaração de Barmen não seja apenas um documento histórico, mas um princípio vivo que governe cada aspecto da nossa fé. Lembremo-nos de que a nossa autoridade e o nosso mandato vêm do nosso Salvador, que declarou, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, Mateus 28:18. Esta autoridade exclusiva confirma a nossa declaração final, somente Jesus Cristo é o Senhor. Chegamos ao final da nossa jornada de hoje pelo capítulo 4. Mas o tema da teologia contemporânea continua a nos desafiar profundamente. O estudo da Igreja Confessante e da Declaração de Barmen não é apenas uma revisão histórica. É um espelho para a Igreja em qualquer época, especialmente na nossa. A luta deles contra o nacionalsocialismo, que tentou sequestrar a fé para fins ideológicos e raciais, é um alerta eterno. Aprendemos que o perigo para a Igreja não reside apenas em perseguições externas, mas, sobretudo, na traição interna de sua própria essência. A teologia dos teutocristãos, ao fundir o Evangelho com a raça e a nação, criou um cristianismo sem Cristo, uma religião cívica que perdeu sua alma. A coragem de Barmen foi a de dizer um não enfático à heresia e um sim, incondicional a Jesus Cristo como a única palavra de Deus a ser ouvida e obedecida. Este princípio é a nossa bússola hoje. Em um mundo plural, polarizado e cheio de ideologias que competem pela lealdade do coração humano, sejam elas políticas, sociais ou econômicas, a Igreja deve manter-se cristocêntrica. Nossa autoridade não está no volume de nossos templos, na influência política, ou no alinhamento com movimentos culturais, mas unicamente na soberania da palavra de Deus. O Evangelho nos chama à santidade, à justiça e à proclamação do reino, e não à promoção de qualquer projeto humano. Que a nossa teologia seja sempre uma teologia da revelação, e não uma teologia da cultura ou do poder. Que sigamos o exemplo daqueles que preferiram o cárcere e a morte a renunciar à sua fé. Oremos. Com o coração grato pela palavra de Deus que nos ensina e nos corrige, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos fazer nossa oração final. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela verdade do teu Evangelho, que é a única esperança para a vida e para a morte. Agradecemos por teres levantado homens e mulheres de fé no século XX que, em meio à escuridão e à tirania, ousaram declarar que Jesus Cristo é o único Senhor da Igreja e a única palavra de Deus.
Perdoa-nos, Senhor, quando falhamos em manter essa pureza, quando permitimos que o medo, a política ou o desejo por aceitação mundana nos desvie da fidelidade às Escrituras. Em nome de Jesus Cristo, pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê discernimento e coragem. Discernimento para reconhecer as falsas doutrinas e as ideologias que sutilmente ou abertamente tentam sequestrar a missão da Tua Igreja hoje. E coragem para nos posicionarmos, como fizeram os irmãos em Barmen, sem medo de perder privilégios ou popularidade, mas com a única prioridade de obedecer a Ti. Guia, Senhor, a Tua Igreja no Brasil e no mundo. Que a nossa missão seja unicamente a de proclamar a graça salvadora de Jesus Cristo, de fazer discípulos e de viver uma vida que Te honre. Livra-nos de sermos ferramentas de qualquer poder terreno e faze-nos servos humildes da Tua palavra. Que a unidade da Igreja seja restaurada, não em torno de projetos humanos, mas em torno da fé que nos foi legada pelos apóstolos. Tudo o que Te pedimos e Te agradecemos, fazemos em nome do Teu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém.